Beleza, comecei a gravar. Boa noite aí aos que estão presentes. Espero que chegue mais alguém. Nós estamos em 6. E hoje a aula vai ser sobre verbo e nominais. Eu tenho que botar minha tela. Aqui. Aí, minha tela. Vocês estão vendo bem? E então, verbo e nominais, na verdade, é uma forma de dizer, de falar também das formas nominais do verbo, que eu já tinha falado na aula de verbos, que é o particípio, o infinitivo e o gerúndio. Então, focando aqui no caso do particípio, que vem do grego metoké, aí no latim é participium, aí virou particípio no português, e é justamente esse radical de participar. Então, os verbos nominais, eles participam tanto dos verbos quanto dos nomes, ou seja, substantivo e adjetivo. Então, isso também cai naquela questão do problema que é você enquadrar as classes gramaticais em classes fechadas, né? Na verdade, as classes gramaticais, as palavras, elas estão sempre indo de uma classe para outra, transitando entre classes. Então, isso é importante a gente entender. E o caso das formas nominais do verbo, elas são formas que transitam entre verbo e, e nomes, né? Aí, a forma, no caso do gerúndio e o infinitivo, são sempre regulares. Então, o gerúndio termina em NDO, né? Então, isso é em todos os verbos. E os infinitivos terminam em R, que é a forma básica. Então, o verbo participar termina em R, é a forma no infinitivo. Aí, participando é o gerúndio. E aí, o problema do particípio. Por que que o particípio ele dá problema? Porque a forma às vezes é variável, né? Então, tem particípios regulares, que terminam em ado e ido, no caso do participar, participado, tinha participado. Mas nós temos também os verbos irregulares, e aqui gera vários problemas. Os particípios irregulares, que nem abrir, é aberto, não termina, não é abrido. Mas, não sei se vocês usam abrido, não é tão absurdo assim de ver. Agora chegou a Elizabeth, chegou a Luísa, chegou o Bruno. Todo mundo tá no áudio. Sim, menos a Luísa. Ah, não, a Luísa também tá. Estão me ouvindo aí? Boa noite aí quem chegou. Então, a questão do abrido. Eu tinha abrido a caixa de ferramenta. Eu tinha aberto a caixa de ferramenta. A, 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 a gramática normativa vai condenar o abrido. O aberto é a forma mais, vamos dizer assim, mais aceita. E a mesma forma do coberto e do cobrido. Então, ontem à noite eu tinha me cobrido com o edredom. Eu tinha me coberto. Cobrido não é tão horrível assim também, mas é condenado pela norma culta. Aí, o dizer dito, aí não tem dizido. Dizido a gente não escuta. Escrever, escrito e o escrevido, que é muito, também eu encontrei bastante no Twitter. Isso eu virei um fã do Twitter, eu não tenho conta, mas eu estou usando muito o Twitter para procurar essas coisas. Então eu vou lá e escrevo abrido,
cobrido, escrevido, e aparece um monte. Também aparece escrito, e coberto e aberto. Então as pessoas usam num gênero híbrido, que é o Twitter, que é fala e escrita, não monitorado. As pessoas estão de forma informal, falando coisas informalmente, elas vão optar pelas duas opções, ou a que ela achar mais interessante. Agora, o fazer feito. E aí as crianças muito, né, quando estão se alfabetizando, falam fazido, e aí todo mundo fala, não é fazido, e aí a criança fica traumatizada com a língua portuguesa já desde o começo. Mas o que que a criança está fazendo? Ela está seguindo os paradigmas, né? Ela vê nos verbos, na maioria termina em ado e ido, aí vem esse verbo aqui, eu vou falar fazido. Ela está seguindo uma regra, instintivo, né? Só que na verdade, como a língua muda e os falantes fazem, as mudanças acontecem do fato de ser um verbo também muito utilizado, né? Esses verbos são muito utilizados, então eles acabam tendo uma forma irregular. Agora aqui começa o problema, porque morrer é aceito morto e morrido. Inclusive eu estava lendo um livro hoje, publicado em 2019, não sei se alguém já leu Piquenique na Estrada, do Arkady Strugatsky. Eu vou mostrar na câmera do, do... Vocês não estão vendo a minha câmera porque minha câmera Tá no... Eu vou gravar o vídeo e botar no YouTube com a câmera. E aqui no Discord só aparece minha tela. Então, no Piquenique na Estrada, a tradutora usou morrido, né? Então, as duas formas usam. Aí por posto, ver visto e vir vindo, que também não tem outras formas de usar. Aí eu fui no Twitter lá, aí aqui a gente cai numa questão das que eu chamo de picuinhas gramaticais, né? Picuinha, eu peguei o significado no dicionário, inclusive seria uma boa tradução para Twitter, porque picuinha é o primeiro piado dos pássaros. Ah, não tá nesse slide, tá no outro. Quando a gente for falar de pronome, eu vou dar a definição de. Mas isso aqui nada mais é do que aquelas questões. Ah, é chego ou chegado? Aquelas perguntas que todo mundo faz, aí já chama o professor de português para dar a sua opinião de especialista. Só que na verdade essas questões são meio idiotas e não tem sentido algum. No caso, por exemplo, o caso do chegado e chego. O chegado é a forma considerada correta, vai. É a forma gramaticalmente aceita. Só que muita gente usa chego. E por quê? Isso é um fenômeno chamado de hipercorreção. Então, por exemplo, quando a gente está em dúvida entre duas opções, chegado e chego, a gente resolve optar pela que a gente achar mais bonita ou tipo mais culta. A gente acaba optando pela mais sofisticada, né? Que a gente acha mais. E aí o falante vai e usa o chego. Então, só que na verdade, chegar, o particípio é chegado. Mas o chegado soa meio estranho também. Aí o chego fica meio, não sei, mais bonito. O que vocês acham? Vocês usam chego, chegado? Vocês já foram advertidos por ter usado chego? Alguém? Ninguém? Não? Você usa o que, Isabelle? Você usa chegado, chego, os dois? O Ericles chegou, o Elix tinha chego, o Ericles tinha chegado. Boa noite, Ericles. Nunca falaram nada sobre o chego. Então, o chego ele já está aí, não? A gente já usa, já é uma forma utilizada até pelas pessoas
cultas, pelas falantes das regiões urbanas mais cultas e o escambau. Mas se você escrever isso na sua redação, você vai ser prejudicado. Ou não. Talvez na Unicamp não. Mas a opção pelo chegado, talvez nas formas mais monitoradas, seja interessante. Mas aqui nesse caso desse tweet, 2020 tinha chego e com ele o meu aniversário de 15 anos, que você jurou de pé juntos que iria. Aqui tem outro problema, que iria ver. Ele está falando que iria vir. E, e adivinhem, a guria veio mesmo, né? Então, queria ver, na verdade ele ia vir. Pegou um ônibus de Foz até Sampa só para ir na minha festa e me desejar feliz aniversário. Então, esse tweet aqui, a pessoa burlou a quarentena e foi de Foz do Iguaçu para São Paulo para o aniversário de 15 anos de uma pessoa. E aí a pessoa usou chego. E aí lá no Twitter tem chego e chegado. E é uma forma muito normal. Agora o trago, vocês usam trago, trazer, isso eu já achei mais estranho. Eu nunca ouvi. Ô Bruno, seu microfone tá aberto. Oh, foi mal. Alguém aqui usa trago? Eu tinha trago a minha. Eu tinha trago a minha. Sei lá o que. Eu acho muito estranho. Então, mas existe isso. Eu também no Twitter tá lá. O pessoal usa mesmo. 10 de abril. Acho que foi no dia que eu fiz essa aula. No dia que eu fiz essa aula. Talvez um pouco mais pra frente. Mas desse ano mesmo. Então. O trago é meio esquisito. Já usou trago? Então. Também existe. Se eu soubesse que ia ficar em Samonte tanto tempo assim, tinha trago mais coisas. Vou ficar aqui não sei quantos meses, apenas com uma mala pequena de roupas. Então a pessoa foi para essa cidade e só foi com uma mala. Tinha trago uma mala. Então, também, ela, em vez de trazido, que é a forma regular do particípio, a pessoa usou uma irregular trago porque ela acha que é mais bonito, talvez. Não sei. Agora o mando, tinha mando, eu achei também muito estranho. Eu nunca ouvi. Eu entrei no Uber, o moço perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que só estava cansada. Ele começou a falar várias coisas de Deus e disse que Deus tinha mando me dizer algo. Então ele disse e eu chorei. Quando desci, ele perguntou se podia orar por mim. Estou chorando até agora. Então, esse tweet eu tirei no mesmo dia que eu fiz a aula. Então, ele disse que Deus tinha mando. Mando também, eu confesso que eu nunca ouvi. E vocês estão vendo minha tela ainda? Acho que tá aqui, sim. E beleza. Não? Você não tá vendo, Eric? Ah, galera que chegou depois, será que não recebe a live? Ah, só tem 6 pessoas vendo a minha tela. Será que vocês têm que clicar em algum. Acho que tem que clicar em algum botão aí, tipo, pra ver minha tela. Alguém sabe onde que é? O pessoal que tá no celular. Clica no live, do lado do nome do Tomás. Então clica no live, botão live aí. Aí você vai ver a minha tela aqui. Tem. Deixa eu ver. Acho que 2 pessoas não estão vendo a minha tela. Só clicar no canal de voz. Tenta clicar no gramática do português brasileiro. Ou clica em mim. Ou clica em mim aqui no lado direito.
acompanhar a live. 10 pessoas estão vendo? É, aqui tá aparecendo 7. É, acho que conseguiu. Bom, então, problema do trago, do mando, do chego, são formas um pouco estigmatizadas, né? Isso eu queria falar. Se você usar essas formas em lugares mais monitorados, em ambientes acadêmicos, em reunião de empresa, entrevista de emprego, você vai sofrer preconceito porque é uma forma marcada, né? É uma forma estigmatizada. No caso, tem uma marca negativa. Então, tem que tomar cuidado, tem que saber em que situação você está usando, qual é o, se você usa uma forma ou outra. Só que agora acontece uma coisa mais bizarra ainda, porque pegado e pego, vocês usam qual? Pegado, no caso, hoje, pegado, que é a forma, no caso gramaticalmente correta, que é a forma regular, ela é a forma estigmatizada. E o pego hoje é como forma mais culta. Só que na verdade a gente inverteu. Então hoje o pegado é o estranho e o pego você pode usar os dois também. E no caso, às vezes as pessoas fazem distinção, o pego como mais formal e o pegado como mais informal. Então depende da situação de uso, mas é uma coisa que inverteu. Então aqui, sonhei que eu era atacada por um tigre, mas minha maior preocupação depois de socorrida era se eu tinha pego corona no hospital, o que a quarentena está fazendo comigo. Então, todos os tweets também só falam sobre o corona, todos que eu peguei, né? Aí aqui, como eu nunca tinha pegado para assistir a chegada, é tipo contato com extraterrestres, mais línguas, o que é tipo muito a minha praia. Vocês viram a chegada? É um filme de ficção científica. Eu não curti muito esse filme, apesar da heroína ser uma linguista. E alguém viu esse filme? A Chegada? Alguém está ouvindo? A Larissa chegou também. Não viu? Não é dos piores, não. Você quer assistir. Não sei se tem na Netflix, mas na época que saiu fez bastante sucesso. E, bom, aqui tem um exercício não exemplar. Por que não exemplar? Porque esse tipo de exercício não cai mais nos vestibulares. Pelo menos desde 2015. A Ana já ouviu falar, mas nunca viu. Vale a pena, é interessante. Por quê? É uma questão de segunda fase da Unesp e, no caso, e nós, os civilizados do litoral, compreendemos e contemos em nós esses dois princípios. A Larissa já assistiu. Então. E, e aí eles perguntam qual a forma infinitiva do verbo destacado e em que tempo e modo está flexionado. Então aqui embaixo eu já dei a resposta já, mas vocês entendem o que está acontecendo aqui? Contemos, no caso, eles pediam para a gente botar o contemos na forma infinitiva. Então no infinitivo é só botar o verbo com R no final. Só que qual que é esse verbo? Alguém? Saíram duas pessoas. É, a Isa e a Raíssa estão digitando.
contendo. Então, contendo está no gerúndio. Só que qual que é o infinitivo de contemos? Que aqui no caso ele está presente do subjuntivo. Não, presente do indicativo. Contido, conter. É isso. Isso, conter. Ele está no presente do indicativo de conter. Só que contemos também pode ser presente do subjuntivo de contar. Que nós contemos quantas pessoas estão assistindo à aula. 7 pessoas. E o verbo de conter, no caso de estar contido, né? Então você tinha que pôr a forma infinitiva. E aí ele perguntava em que modo está flexionado. Isso é um absurdo. Isso não é cobrado mais. Então, no caso, é o modo indicativo, que é presente do indicativo. Então, em 2015, eles também fizeram uma pergunta desse gênero na primeira fase da Unesp e nunca mais caiu isso. E isso nunca cai na Unicamp, na USP, no Enem. Tipo, você falar em em que modo está flexionado um verbo, tipo, isso é coisa do passado. É uma coisa. E aí, outra problemática dos verbinominais, no caso do infinitivo. As construções para mim mais o infinitivo contra as construções para eu mais o infinitivo. Então, hoje, no português brasileiro, o para mim fazer, para mim falar, no caso, usar o mim e um verbo no infinitivo, é uma forma completamente utilizada por todas as classes e por todas as pessoas. Só que aí a gramática também, vem lá os patrulheiros da gramática normativa, eles vêm fazer o patrulhamento e falar que para mim mais verbo infinitivo é um erro. Então, isso aqui é um problema porque a gente já usa o para mim fazer ou para mim com verbo no infinitivo há 200 anos. E há 200 anos já até na literatura. O Mário de Andrade, ele nadava de braçada no para mim fazer. No Macunaíma, para mim fazer, para mim qualquer verbo é direto. E só que aí a gente tem esse patrulhamento gramatical, ideológico, que estigmatiza esse uso. Então, se você fala para mim fazer, as pessoas vão. Você vai sofrer preconceito ainda. E no caso, até falava antigamente, né, que era a forma que os índios falavam, ah, você está falando como índio. Aí você está cometendo um outro tipo de preconceito, né? Você está cometendo preconceito de uma outra etnia, de uma outra contra um outro usuário da língua. E no caso também é aquela coisa, né, do usuário se apropriar da língua e ele vai também seguir os padrões da língua. Então a gente e no caso especial do para mim, como por exemplo nesse exemplo aqui do Twitter, pedi uma caixa de chocolate para minha mãe como presente da Páscoa. Aí ela me deu umas barras de chocolate para mim fazer ovos e com o dinheiro comprar minha caixa de chocolate. Lucrei bem mais. Então o que está acontecendo aqui? Percebam que nesse para mim fazer está trazendo duas ideias em uma única construção gramatical. Então a mãe deu para ela. Então minha mãe deu chocolate para mim. Então, Raíssa, não sei também, né? Isso é preconceito, sabe? Para mim fazer, para o índio fazer, aquelas coisas. Aquele estereótipo do índio, né? Que não é letrado e então, na verdade, na verdade são preconceitos, né? Os índios
Os índios falam, eles têm a liberdade, cada um fala a gente fala isso, né? Todo mundo aqui, vocês usam mim fazer, não sei se vocês percebem, vocês já sofreram preconceito por falar isso, para mim fazer, já foram corrigidos. Isso costuma acontecer no âmbito familiar, porque é uma picuinha gramatical antiga, né? Nas escolas, o professor fala, não, você está falando errado. Até eu já sofri isso. Minhas, minhas tias não, alguém da minha família, pessoas mais velhas. A Tainá já foi corrigida e se sentiu constrangida. Depois disso passou a corrigir todo mundo e constranger todo mundo. Então você está replicando os preconceitos linguísticos. Você sofreu o preconceito linguístico e aí você está replicando. Ah, esse é o problema, né? A gente vai. A Raíssa também fez a mesma coisa. Então, isso, na verdade, a gente usa isso há 200 anos e muito em São Paulo, então isso pô, isso aí é a coisa mais normal do mundo. Mas no caso, voltando para essa frase aqui, a questão do a mãe deu o chocolate para ela. Então minha mãe deu para mim e eu, o sujeito. Aí ela juntou o mim como objeto indireto, chocolate para mim, e o eu, ela botou o mim como sujeito. Então para mim fazer já está trazendo a ideia de que ela recebeu uma coisa e que ela fez uma coisa. Então você está juntando o objeto indireto e o sujeito na mesma construção, em uma forma só. Então isso na verdade não é um erro gramatical. Isso na verdade é uma forma de uso totalmente seguindo regras gramaticais que a gente já tem dentro da gente. É a própria competência dos usuários. Então a gente está fazendo um processo gramatical extremamente complexo de juntar duas operações sintáticas em uma só. E aí a gente fala isso, aí as pessoas falam que a gente está falando errado. E, na verdade, a gente está inovando, a gente está fazendo uma operação extremamente complexa, linguística. Então, só que aí, isso eu estou falando nos ambientes mais não monitorados, né? Da fala, tal. Então, você, de novo, na redação, você vai ter que usar o eu como sujeito dos verbos no infinitivo. Então, você escrever para mim fazer. Só que agora, se for lá escrever um slam, se for escrever uma poesia, uma narrativa, que nem o Mário de Andrade, Macunaíma, 1928. Ele usava para mim fazer. E, e aí na arte, na literatura é possível. Só tem que prestar atenção no gênero que você está e na situação de monitoramento, se é muito monitorado ou não. Bom, isso era o fim do conteúdo dos verbos. Então, que são as formas nominais do verbo. Agora a gente vai falar sobre os pronomes. E aí vão surgir mais picuinhas gramaticais, mais polêmicas. Por quê? Porque eu já tinha falado para vocês naquela nossa última aula presencial que os pronomes, hoje em dia, na linguística, na gramática mais utilizando das formas da ciência da linguística, que estão mais próximos dos estudos da língua hoje, as gramáticas, não só no Brasil, no mundo todo, nas outras línguas, eles não classificam mais os pronomes como uma classe gramatical, mas sim como uma função. E a função do pronome é fazer uma referência anafórica ao termo, né? E eu lembro que eu dei uma aula sobre anáfora, quer dizer, não dei uma aula, eu falei sobre anáfora e catáfora. Então vamos lembrar disso. E isso aqui, toda vez que cair pronome no vestibular, vai ser para vocês identificar que termo o pronome, que eles vão chamar de pronome, infelizmente, nos vestibulares, mas eles vão falar para vocês que é um pronome, qual termo ele está fazendo referência. Então lembra, toda vez que aparecer pronome, você tem que falar, você tem que prestar atenção.
isso aqui está fazendo referência a uma coisa que já foi dita ou uma coisa que vão falar. Não sei se vocês lembram da aula que eu falei sobre deixis e anáfora. A questão da deixis, que era o dedo indicador, né, que indicava as coisas. No caso, eu e você, a gente são índices deíticos, né, são pronomes deíticos. Por quê? Você precisa indicar com o dedo, assim, ou indicar fora do texto quem que é eu e quem que é você, né? Se a gente falar eu e você, não tem, você precisa identificar. No caso eu, porque eu estou falando eu, vocês sabem que sou eu. Agora, se eu falo você aqui, você aí do chat, eu tenho que identificar quem que vai ser. É o Andy, é a Ana, é o Bruno. Então eu preciso apontar, a função deítica do indicador. Então, e por que que os gramáticos querem acabar com os pronomes, né? E querem que seja uma função? No caso do Marcos Bagno, ele chama de proforma. São as proformas. Porque outras classes gramaticais exercem a função anafórica também. Então vamos lembrar o que é anáfora nos exemplos aqui. No caso, os adjetivos também. Eu já dei esses exemplos para vocês em sala de aula. Foi nossa última aula presencial. Então, o marido da Neuza é tão elegante. Elegante adjetivo. Quem dera o meu fosse assim. Então, quem dera o meu marido fosse assim. Como? Elegante. Então, eu queria ser assim. Assim como? Elegante, que nem o marido da Neuza. Então, o assim é um adjetivo que está retomando o elegante. Aí, os advérbios. É verdade que você morou no Recife? Meus 3 filhos nasceram lá. Lá onde? No Recife. Então, o advérbio lá está retomando o no Recife. Então, isso, nos vestibulares, isso aí todo ano, todo vestibular tem uma questão sobre pronome. Aí falam, nesse texto, o advérbio lá, ou o adjetivo assim, ou o termo X, ele remete a algo que já foi dito antes. Aí pede para você identificar. Isso aqui é o Recife, isso aqui remete ao elegante. Então você tem que fazer essa. Por que eles pedem isso? Porque é a capacidade do aluno de ler e interpretar um texto. Porque essas questões de retomadas anafóricas é importantíssimo na leitura, porque a gente sempre está retomando coisas que já foram ditas. Bom, e aqui sentenças inteiras podem ser retomadas por outras sentenças. No caso, posso te fazer uma pergunta pessoal? Não. Então, o seu não é uma sentença inteira, completa, que já se comunica tudo dentro desse contexto. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Não. Você não pode me fazer uma pergunta pessoal. Esse não, dentro desse não, está implicado. Não, você não pode fazer uma pergunta pessoal. Só que o seu não já é a sentença inteira e ele está retomando anaforicamente essa pergunta. E isso no dia a dia, isso é o que a gente mais usa. A gente não fica falando coisas redundantemente, repetindo várias vezes a mesma pergunta, repetindo as respostas. A gente está sempre retomando anaforicamente e a gente está no diálogo. Quando a gente está conversando, quando eu estou conversando com você, dois interlocutores, toda hora a gente está trocando os papéis de índice de pessoa. E aqui que eu vou falar agora, aqui embaixo. Por que muitos professores falam para nunca começar uma resposta com não? Não sei, porque eles não querem ser questionados. Eu nunca ouvi isso, Bruno, mas nunca começar uma resposta com uma resposta do vestibular ou uma resposta
Não, sei lá, tipo, qualquer coisa quando ia responder uma coisa na escola, etc. Eles Ah, falavam, nunca comece uma resposta com não. Não, vírgula, por quê? Essa aí, tipo, sempre começa de outra forma, sem colocar sim ou não no começo. é, eu acho estranho mesmo. Eu acho que eu nunca começar com não, a- começar com não assim do nada é meio esquisito. Tipo, se fizerem uma pergunta pra você que caiba a resposta entre sim e não, acho que não tem problema nenhum você colocar, você falar não e aí você justificar. Agora, se você já começa uma resposta com já negando o que a pessoa está falando, eu acho que é estranho mesmo. Mas eu acho que não tem problema. É, bom, aí verbos também exercem função anafórica. Então, quero muito largar o cigarro, mas não sei como fazer. Não sei como fazer o quê? Então, o fazer está retomando largar o cigarro, né? Quero muito largar o cigarro, mas não sei como largar o cigarro. Ou não sei como fazer. E isso, o mais legal de todos, que é no português brasileiro, exclusividade nossa, a gente usa a anáfora zero. A gente usa nada para retomar coisas. Isso é maravilhoso, porque é extremamente econômico. Eu queria muito te ajudar, mas não sei como. Então, tem um vazio aqui. Eu queria muito te ajudar, mas não sei como. Esse vazio é te ajudar. Então, para você não repetir o te ajudar, você só deixa um vazio ali e a gente já retoma com o vazio o, o caso do te ajudar. E isso também cai muito no vestibular. A anáfora zero, nas questões, aquelas questões batidas da vírgula, fazendo esse papel do apagamento do verbo, né? Então, a vírgula, ela apaga o verbo, né? Então, tipo, o, o João faz aula de português, aí vírgula, a Maria também, tipo, no caso, a Maria faz aula de português, mas de substituir o verbo em si, nesse mesmo exemplo, o João estuda português, vírgula, a Maria também. Você está tirando o verbo, a Maria estuda português. Você está fazendo também anáfora zero, você está usando zero para retomar uma ideia. E aí, nessa questão, e também outra questão, por que que os gramáticos eles estão tentando lutar aí com a questão do pronome como classe gramatical? Porque no diálogo, o, o Jonas, você tá com o microfone aberto. Beleza. Então, por quê? No diálogo, a gente conhece as três pessoas, eu fiz quatro com a mão, vocês não estão vendo minha câmera. As três pessoas do, do, do discurso. Então, primeira pessoa, eu, que é chamado de locutor. Segunda pessoa, você ou tu, que é chamado também de alocutor, porque é aquele a quem se fala. E delocutor é a terceira pessoa, aquele de quem se fala, que é o ele e ela. Então, muitos gramáticos chamam a terceira pessoa de não pessoa, índice de não pessoa. Por quê? Porque as verdadeiras únicas pessoas, seres humanos que têm os seres humanos dotados de fala é o eu e você, né? Então, eu eu e você falando sobre ele ou sobre ela. Então, eu e você nunca pode deixar de ser um ser humano dotado de fala. É lógico, na literatura você pode usar um animal que fala, você pode usar um objeto que fala. Você vai estar fazendo a personificação, né? Só que no diálogo, no discurso, eu e você
Somos os verdadeiros seres humanos. Agora, quando a gente fala ele e ela, a gente está se referindo a seres humanos, a seres inanimados, seres imateriais, seres psíquicos, seres físicos. A gente pode falar, eu esqueci ele em casa. Então, pode ser o quê? Pode ser seu filho, pode ser seu celular, pode ser a sua memória. Tipo, eu esqueci ela em casa, a minha memória. Então, o ele e o ela também são considerados índices de não pessoa, porque eles permitem todos esses tipos de referência. E, e isso, nos vestibulares, eu acho que ele e ela, eu vou botar uma questão da Unicamp aqui, que fala sobre que você tem que saber o que se refere o ele, né? Então, costuma cair mais o ele e o ela, esses índices de não pessoa, porque pode ser mais coisas, não são só o eu e você do discurso. Então, isso é importante prestar atenção. E, quando a gente fala de pronome, também tem outra questão dos críticos. E aqui, mais picuinhas gramaticais, mais patrulhamento gramatical. E o que é um crítico? Então, crítico vem do grego críticos, que é inclinado. Então, você tem que pensar na ideia de uma coisa inclinada, apoiada em outra. Então, na gramática, é um vocábulo átono que se apoia em outro antes ou depois, para juntos constituírem um único grupo acentuado. Então, no inglês, o exemplo de I am, you are, he is, os críticos estão apoiados na outra palavra. No caso, o I am, o am está apoiado no I. Então ele é um crítico. Aqui todos os três do inglês estão apoiados na frente. Aí no francês, te ame e de-o, eu não sei pronunciar isso. O te ame é eu te amo. Então o te está apoiado no amo antes, né? Então são críticos que vêm antes. E no italiano também, lo amo, te amo. E no português brasileiro? Aí tem aquela coisa que a gente aprende na escola, da ênclise, no caso, deixe-me. Então o crítico é o me, que está apoiado no deixe. Então ênclise é lá na frente. Aí a mesóclise, o dir-se-ia. Então o se é o crítico que está apoiado no dir, no dizer, né? E no ia. Então está no meio do verbo. E aqui é importante lembrar que a mesóclise não é usada, não é utilizada mais na fala e nem na escrita, né? Os manuais da redação dos jornais, estou falando de redação de jornal, eles falam para não utilizar o mesóclise, porque é uma forma muito pedante. E a próclise, que é antes, pró, te falarei. E aqui que é a questão do português brasileiro. Na nossa língua, diferente de português de Portugal, a nossa regra de colocação dos críticos, a nossa regra única é, é a próclise. Então, a colocação dos críticos no português brasileiro, os pronomes vêm antes do verbo. Então, a forma não marcada é a próclise, te falarei. Só que aí tem todos aqueles problemas da colocação. Eu botei acho que mais para baixo. Aqui, colocação pronominal. Então, os pronomes oblíquos, né? Me, te, se. Se você pode começar uma sentença com o me, com o se e com o te. Então, te falarei mais tarde. Então, a gramática normativa sempre fala que você tem que usar a ênclise. Então, falarei-te mais tarde, no texto mesmo. Deixe-me ajudá-lo, ao invés de me deixe ajudá-lo.
agora nos textos escritos, né? Então, isso na verdade, nos jornais de grande circulação e até nos, você tem que perguntar isso pro Diogo. Semana que vem, pergunta para ele, mas eu vou ver isso. Mas eu acredito que os corretores de redação já não consideram isso como um desvio da norma. Você começar a frase com pronome oblíquo. Então, eu acho que isso não é descontado, mas eu tenho que ver. Mas isso, ó aqui, ó, a definição de picuinha que eu tinha falado, né? Que é o primeiro piado das aves. Aí, a partir de 1920, virou algo picante, mordaz, malévolo, piada. Aí, atitude ou dito cujo intuito é contrariar, aborrecer outrem, pirraça, provocação. Hostilidade um tanto gratuita, prevenção, desconfiança, implicância, cisma. Então, eu acho que o Twitter tinha que ser traduzido como picuinha em português. Seria. E as picuinhas gramaticais é aquelas coisas idiotas, né? Essas discussões do para mim fazer, do, da colocação pronominal, da mistura de tratamento que a gente vai falar aqui. Então, não tenham medo de escrever ou falar. Não falar, pelo amor de Deus, todo mundo faz a próclise na fala. Ninguém vai falar, deixe-me ajudá-lo com essa bolsa. Me deixe ajudar. Eu até nem uso o me, né? Deixa eu ajudar você. Bom, aí a questão do uso de nós e a gente. Isso também é muito simples. A gente e eu nessa aula, provavelmente usei a gente 300 vezes. Acho que eu não usei nós em nenhum momento. Aí tem que ver. Eu uso a gente. O agente, na verdade, é a primeira pessoa do plural mais utilizada no português brasileiro. Isso é inquestionável. Inclusive a professora Lilian Borba, que fez o podcast do Dom Obar, que eu fiz com o Guilherme, ela estudou o uso de nós e a gente em Curitiba, eu acho. Provavelmente os usos de a gente são muito superiores ao nós. E aí, o uso de você e tu. Vocês falaram na última aula também, na última aula presencial, que vocês usavam tu. Eu não sei, eu nunca usei tu. E o tu, ele é muito usado no Brasil, mas ele é utilizado em variantes regionais. Então, na Amazônia Legal, que é Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão. No Nordeste, menos a Bahia e Sergipe, não sei por quê. Em Brasília, hoje em dia, os jovens estão usando muito tu. Eu acho que também aqui no Brasil, em São Paulo, também está surgindo muito tu como um uso mais de proximidade, né? Você vai usar o tu com a pessoa que é mais próxima de você e vai usar o você para uma pessoa mais distante do seu círculo de intimidade. E é isso que acontece em Brasília com os jovens. E no Sul, logicamente, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles usam tu direto. Alguém aqui usa tu e faz essa distinção entre proximidade, intimidade? Eu, eu acho muito difícil de escutar tu aqui em Valinhos, pelo menos. A Raíssa falou que usa às vezes. Aqui no interior de São Paulo, eu nunca escutei. Deixa eu pegar isso pra ti. Tu vai sair. O Andy usa. Eu nunca ouvi. Bom, também eu não tenho relações sociais com ninguém. Como é que eu vou escutar? A Luísa usa. Você usa por mensagem, Luiz? Interessante. E, e vocês que usam tu, vocês consideram uma forma mais formal ou é mais informal? Você nem sabe por que você usa.
Informal? Então, essa questão do círculo mais próximo, né? Eu acho que é isso mesmo. Informal também. É, é. Então, eu acho que é isso. É interessante. E aí, só que aí o que é mais legal é essa questão da mistura de tratamento, que é outra questão do patrulhamento gramatical, que a gente usa, é, a gente mistura as, as formas gramaticais, quer dizer, os pronomes. A gente usa você e tu junto com os complementos de segunda pessoa, te, lhe, lo, lá. Então a gente usa você e te, a gente usa tu e lo, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei, tá errado aqui, gramática normativa, que eles chamam de mistura de tratamento. Então tem essa campanha contra a AIDS do governo federal. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Então, na campanha, o você está sendo usado com o tu, com o te. E é a forma mais natural para atingir o maior público possível. Então é interessante. Agora, se você botar, se você não se cuidar, a AIDS vai pegá-lo. Fica meio estranho, né? Fica uma coisa meio, sei lá, meio restritiva. Ou, se tu não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Aí, o tu, por exemplo, numa campanha de âmbito nacional de prevenção da AIDS, se você usar o tu, você vai estar só se limitando aos falantes daquelas regiões que eu falei, né? Da Amazônia, do Nordeste e do Sul. E você vai não estar englobando, porque o você, no Brasil, apesar dessas regiões usarem o tu, o você é utilizado no Brasil inteiro, né? Então a gente falou da colocação pronominal e mais uma picuinha gramatical é a questão do uso do lhe como objeto direto. Então, de acordo com a gramática normativa, você só poderia usar o lhe como objeto indireto, né? Então, deixa eu lhe dizer. Então, no caso, deixa eu dizer para você. Deixa eu dizer a você. Objeto indireto. Lembra? O objeto indireto significa a ideia de beneficiário, né? Então, você vai dizer algo para alguém. Então, falam que o lhe só pode ser usado para objeto indireto. Só que não. A gente usa para objeto direto também. Então, você vai lá no Twitter e na nossa fala, você pode ser a melhor pessoa da família, mas a preferida da avó sou eu. Sinto-lhe desapontar. Então, no caso, sinto desapontá-lo ou sinto desapontá-la seria o objeto direto. Eu uso gramaticalmente correto, mas só que na verdade não. O lhe também. Sinto-lhe desapontar, que é uma forma mais natural. Palavras que lhe edificarão. Em Viana, Maranhão, Brasil. Palavras que o edificarão. Só no caso aqui, por exemplo, sinto desapontar. Desapontar o quê, né? Desapontar quem? Só que aqui agora eu me peguei. O desapontar é verbo intransitivo. Quer dizer, verbo transitivo direto, indireto. Que você desaponta a alguém. Então acho que sinto lhe desapontar é objeto indireto. Alguém aí. Você não desaponta uma coisa. Desapontar o lápis. Desapontar o lápis é verbo transitivo direto. Desapontar a alguém. Eu vou pegar meu dicionário de um livro maravilhoso, Dicionário Prático de Regência Verbal, do Celso Pedro Luft. Eu vou mostrar aqui na câmera, mas vocês não estão vendo na câmera, quem for ver no YouTube. Seu dicionário é interessante, que você vai lá
Você procura desapontar, 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 desapropriar, desapontar. Transitivo direto, desapontá-lo. Também transitivo indireto, desapontar-se com alguém. Sentir desapontamento, decepcionar-se. Então é transitivo direto mesmo. Sinto-lhe desapontar, sinto desapontá-lo. Agora, é transitivo indireto, desapontar-se com alguém. Entendi. Vocês entenderam isso? Aqui nesse tweet é transitivo direto. Desapontar, desapontá-lo. Aqui no palavras que lhe edificarão, no caso, palavras que vão edificar você. Palavras que o edificarão. Então, edificar também é edificar alguém. Vou também procurar no dicionário. Edificar. Alguém tem uma dúvida aí do que já foi dito? Edificar, transitivo indireto. No caso de edificar uma pessoa. Edificá-lo. O transitivo direto é quando você usa para edificar um prédio, né? Tipo, edificação de uma construção. E aqui, a minha mãe agora quer que eu tenha uma rotina. Guess what? Eu tenho uma. Só não lhe faz feliz porque não é a mesma que a dela. Isso aqui também é muito comum, né? Usar inglês, expressões em inglês no meio dos tweets. E então, só não lhe faz feliz. Só não a faz feliz. Fazer a mãe também é transitivo direto, eu acho. Não lhe faz feliz. Não a faz feliz. Na verdade, isso é tudo para mostrar que pode usar o lhe como objeto indireto, como objeto direto e não importa. Aí, os últimos pronomes que a gente aprende também na escola, os possessivos, né? Que é meu, minha, teu, tua. E eles também estão fazendo relação anafórica, né? Então, isso é meu. Isso o que, né? Você tem que saber o que era antes, né? Isso é teu. Isso é nosso. Isso é vosso. A gente não usa mais o vosso. E isso é dele e dela. Que é, no caso, o possessivo de não pessoa, da terceira pessoa. E aí, como os novos possessivos, o seu e sua, seus e suas, por quê? Por causa do você. A gente está usando muito mais você do que tu. Aí surge o seu e sua, para substituir o teu e tua. Só que a gente também mistura. A gente usa você e teu e tu e seu. Então, você ainda não terminou esse trabalho? Você ainda não terminou esse seu trabalho ou esse teu trabalho? Então, a normativa vai pedir para você concordar o você com o seu e tu com o teu, mas na verdade na fala a gente mistura diretamente tudo, né? Bom, agora sim o exercício exemplar. A Unicamp 2013. Não sei se dá para ler aí, mas os textos abaixo integram uma matéria de divulgação científica sobre o tamanho de criaturas marinhas, ilustrada com fotos dos animais mencionados. Então a matéria, o gênero é matéria
de revista de divulgação científica. Texto 1. Eles nascem com milímetros e alcançam metros de comprimento. Nadam das praias rasas às águas abissais, em fotos únicas produzidas em tanques especiais. Conheça as medidas dos animais do fundo do mar. Então aqui, se a gente não visse essa imagem, quem que são eles? Se não tivesse essa imagem, a gente saberia que é esse peixe bizarro que vive nas regiões abissais. Isso é uma coisa muito legal também. Não sei se vocês sabem, o pessoal que vai prestar biologia, né? A gente, um dos lugares que a gente menos conhece na Terra são as regiões abissais, que é no mar, né? Muito profundo. A gente não, a gente só consegue chegar com os submarinos muito bem feitos, né? Porque a pressão da água destrói tudo. Então, quanto mais profundo, mais bem construído tem que ser o submarino. E aí tem um monte de animais bizarros que moram lá. E até aquelas lulas gigantescas, né? Os bichos que moram nas regiões abissais, eles aguentam a pressão absurda de peso da água, né? E a gente não conhece absolutamente nada. Quer dizer, pouquíssimo dos animais que vivem na profundeza, né, do oceano. Só que aqui a questão é esse eles e relacionado com a foto. E aí o eles é um índice de não pessoa, porque você está falando, você está se referindo a um peixe bizarro do oceano. Aí no texto 2, enquanto este cavalo marinho pode chegar a 30 centímetros, os filhotes medem poucos milímetros ao nascer. Eles surgem depois que a fêmea deposita óvulos em uma bolsa na barriga do macho, que é responsável pela fertilização. Aqui ele usa este, que é um deítico, cavalo marinho. Só que ele fala cavalo marinho. Só que qual cavalo marinho? É este da figura. Então este está retomando a imagem. Então ele está fazendo uma relação deítica. Aí a pergunta: pode-se afirmar que a compreensão do texto 2 depende da imagem que o acompanha? Destaque do texto a expressão responsável por essa dependência e explique por que seu funcionamento causa esse efeito. Então eu já respondi, mas pode-se afirmar que a compreensão do texto 2 depende da imagem que o acompanha? Alguém quer tentar responder isso? Aqui embaixo depois eu trouxe uma resposta acima da média de um aluno mesmo. Inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam as provas comentadas. A Isa respondeu sim. E aí, no texto, qual que é a expressão responsável por essa dependência e explique por que seu funcionamento causa esse efeito. Como é que vocês iriam responder isso? Então, eu tava falando, eu recomendo muito que vocês vejam as provas comentadas da Unicamp. Resolvam os exercícios, vejam as respostas acima da média, vejam o que a Unicamp estava querendo com aquele exercício que eles fazem isso. Então, cada matéria tem um PDF de resolução, provas comentadas pela própria Unicamp. E é muito bom. Estavam escrevendo tudo aí, mas não escreveram mais. O Luiz estava escrevendo. Mas basicamente, é o uso do eles. Então, a utilização do eles faz essa articulação entre a imagem e o texto. É basicamente isso. Seria até a primeira vírgula. Eles nascem com milímetros e alcançam metros de comprimento. Sim. Aí, quem são eles? Aí você tem que falar. Então, é a foto. Então, se não tivesse a foto, não daria para entender o texto. Simples. Isso é a maravilha da Unicamp, né? Na segunda fase. A primeira
a primeira questão é sempre A e B, né? A primeira parece às vezes é óbvio, né? Você fala, nossa, é tão fácil assim, a A, aí você vai lá todo feliz e escreve. Aí a B é um desastre, né? Porque a B é mais difícil. Só que isso não vale para a prova de física e química, que eu sou craque. Eu zerei 2 vezes a prova de física e química. Acho que as 2 vezes que eu. Não, não zerei, não. Mas as 2 vezes que eu fui para a segunda fase da Unicamp, eu fui destruído pelas provas de física e química. Porque a e a B são difíceis, se você não souber a matéria. Mas também costuma ser a A é mais fácil e a B é mais difícil. Aí na B, no que diz respeito à organização textual, que diferença se pode apontar entre os dois textos, quanto ao modo como o pronome eles se relaciona. Não, é. De modo como o pronome eles se relaciona com os termos aqui. Ok, isso aqui também é sacanagem da Unicamp. Porque eles estão dando a resposta da A na B. No que diz respeito à organização textual, que diferença se pode apontar entre os dois textos quanto ao modo como o pronome eles se relaciona com os termos a que se refere? Ah, porque no outro texto também tem o eles. Enquanto este cavalo marinho pode chegar a 30 centímetros, os filhotes medem poucos milímetros ao nascer. Eles, quem que é o eles aqui? Surgem depois que a fêmea deposita óvulos em uma bolsa na barriga do macho, que é responsável pela fertilização. Vai lá, o eles está retomando anaforicamente qual termo do texto 2? Isso é batata. A questão, todo vestibular, esse ano vai cair uma questão assim, na Unicamp ou na... Então, Andy, mas quais, que cavalos marinhos? Essa é a grande questão. Então, só que não. Enquanto este cavalo marinho pode chegar a 30 centímetros, os filhotes medem poucos milímetros ao nascer. Eles, os filhotes, surgem depois que a fêmea deposita óvulos em uma bolsa na barriga do macho, que é responsável pela fertilização. Então, eles está retomando os filhotes destes cavalos marinhos da foto. Aí aqui, ó, uma resposta acima da média. Olha só, não é possível isso aqui. Vocês conseguem ler? A expressão deítica, responsável pela dependência do texto 2 e da imagem, é. Essa vírgula aqui está completamente errada. Interessante isso. O que faz pensar que é uma resposta de um estudante mesmo. A expressão date. Ah, não, tá entre vírgulas. Responsável pela dependência do texto 2 e da imagem. Tá certo aqui, viu? É entre vírgulas mesmo. É. Este cavalo marinho. Beleza. As perguntas do texto 2. Nossa, é no texto 2. A gente tá falando do texto 1. A gente ia errar essa questão da Unicamp. Pode-se afirmar que a compreensão do texto 2 depende da imagem que o acompanha. Mas também é a mesma coisa. É a questão do este, né? A expressão deítica, responsável pela dependência do texto 2 e da imagem, é este cavalo marinho. Este é um pronome que está se referindo a algo que não está propriamente no texto, mas na imagem, tornando-a indispensável. Maravilha de resposta. Tipo, o aluno também usou o crítico. Aqui que eu estava falando, ó.
questão da colocação dos críticos. Tornando a. Se você escrever a tornando indispensável, eu não sei se eles tirariam sua nota por desvio. Eu acho que não. Mas aqui a pessoa foi lá e escreveu, fez a ênclise, né, até. Isso aqui é domínio da norma culta, tá ostentando, é ostentação do domínio gramatical. Mas é isso. O este está se referindo à imagem, né? Só que aqui na B, no texto 1, o pronome eles está introduzindo e fazendo relação a algo que será dito mais para frente. Isso chama catáfora, que a gente viu também na nossa aula, na aula presencial. Catáfora é o que vai ser dito. Anáfora já foi dito. Ele introduz os animais do fundo do mar. No texto 2, por outro lado, o pronome eles retoma elementos que já foram apresentados anteriormente. Ele, no caso, retoma os filhotes, que eu tinha falado. Então, a Unicamp, percebam, ela deu uma questão, eles usaram o pronome. Eles deram uma questão sobre o uso anafórico e catafórico da língua, mas eles não falaram em anáfora nem em catáfora, e só falaram o pronome eles, beleza? E nem pediu para você falar que é o pronome eles é o pronome que é, né? Não pediu para você classificar. Eles se preocupam que você saiba o uso, como que eu uso o pronome e como as pessoas usam em gêneros reais. Vocês entenderam essa questão? É uma questão simples. E é assim que é cobrado no vestibular. Alguém tem uma dúvida sobre o que foi dito, sobre os verbos nominais, particípio, pronome? Eu quero que vocês não se preocupem com a terminologia de ficar decorando. Ah, isso aqui é pronome oblíquo, isso aqui é pronome possessivo. Na verdade, isso não é cobrado, né? Hoje em dia eles pedem o uso, então eles geralmente vão dar para vocês as terminologias, né? Bom, aí eu não sei, eu tenho eu tenho duas coisas aqui que a gente pode fazer nesses últimos 20 minutos, que é a questão que do eu fiz duas questões do tipo vestibular, retomando os conteúdos que a gente viu até aqui, que é um texto do Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte, Huber, e um texto da Herta Miller, que ganhou o Nobel em 2009, escritora alemã. Aí tem umas questões aqui. Ou vocês querem retomar alguma coisa do simulado da Unicamp? Eu estava falando no começo da aula, quem fez aqui o simulado da Unicamp? Muita gente falou que chutou as últimas questões, não teve tempo. Alguém teve alguma dúvida com as questões de português? Alguém, alguém, ninguém? Vocês foram bem? Falaram que tiveram problema na prova de química e física e tal. Mas a prova de português estava bem fácil. Eu botei um texto gigantesco, mas eu queria que vocês lessem aquele texto porque então. Aí eu tinha botado bem um texto gigante nessa questão aqui. Mas ó, uma questão era quadrinho, outra questão era quadrinho, e aqui tinha esse texto gigantesco, que era um texto interessante, que é no caso de essa discussão sobre fazer educação de outro tipo de educação
Acho que deve ter matado aí. É, a galera ficou com problema de exatas. É, então. Acho que não teve muitos problemas. Aí tinha essa questão da propaganda, rolezinho no Hemorrio. Rolezinho remete à meta de se unir muitas pessoas. Era uma pergunta de anafórica também? Não. Perguntava o que o rolezinho tava. Não, na verdade, perguntava cada questão, cada alternativa era uma coisa. E eu não botei a questão do League of Legends aqui, que tinha uma questão de fórum gamer. É, tinha também. Se tiveram problema, vocês sabem o que é upar, é, blá, blá, blá. Vocês sabem o que é iniciar um ranked, dar load, bug. Entrei no LoL King. Eu não sei o que é LoL King. É ranking das partidas de LoL. Quem joga LoL aí? Eu jogo Heroes of the Storm, que é pior do que LoL. É o MOBA da Blizzard. É o League of Legends pra velhos. Então, tinha todo o glossário aqui, né? Se eu não soubesse que era bug. Ah, LoL King é site de internet sobre o jogo. É, mas não diz muita coisa. Você joga HOTS também, Bruno? É, a gente tá queimando nosso filme aqui. Mas o importante é ter saúde, né? Ah, mas eu acho legal. Minecraft, o Erix. Quem joga? Vocês jogam o quê? Joga. A maioria das pessoas joga Counter-Strike, é, Free Fire, né? Free Fire. Esses jogos de Fortnite, né? Então, Bruno, eu tentei jogar LoL 3 vezes. Aí eu chegava lá, aí a galera só me zoava, né? Tipo, eu não sabia o que tinha que fazer. Porque no LoL, você, tipo, cada personagem tem tipo uma profissão, né? Você não pode, se você for pra outra lane, os jogadores vão te destruir, né? Aí eu sofri muito bullying, não me deixaram, não me deixaram jogar livremente. E é também muito complexo, né? A questão dos itens. Você tem que. É, a galera é tóxica mesmo. É, jogador iniciante tem vários problemas. Aí, tipo, a questão dos itens, de como construir os personagens no League of Legends é absurdo. É muito complexo. Você tem que fazer, tipo, uma matéria de. Você tem que estudar. Você tem que estudar o jogo. É, aí o Heroes of the Storm é um jogo mais, sei lá, você chega, já entra, já vai pra porrada e é mais tranquilo, assim. É, então, o jogo é bem complexo. É por isso que o League of Legends faz sucesso no esportes, né? Porque tem toda uma complexidade de estratégias, né, e tal. Bruno joga LoL o dia inteiro. É, então. Eu já tive muitas fases de jogar 12 horas de Diablo, Diablo 2, Diablo 1. Eu sou da geração 8 bits. Eu comecei no Master System. Master System, Mega Drive, Nintendo 64, PlayStation 2, Xbox One e PC, né? Diablo 3, Diablo 3.
jogando Play 2. É, mano, Play 2, fantástico, cara. Play 2 foi, acho que o melhor videogame. Eu comprei com meu dinheiro suado. Meu aniversário de 19 anos. Inesquecível. Play 2 destravado. A saudade da pirataria. Os jogos custavam R$ 10. Espero que a Sony não me processe. 3 jogos por R$ 10. É, não, a gente baixava jogo e gravava em DVD no PC, mano, jogo de graça. Bom, mas é isso, galera. Quem tiver dúvida aí, agora é a aula da Fátima, vai ser no Meets. Aí dá um pause aí, intervalo de 20 minutos. Vai ser às 8h50 no Meets. E eu gravei a aula, eu vou deixar no YouTube